Olá, crianças do quinto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos no capítulo falando sobre digestão e respiração. Nós já vimos agora bastante sobre as estruturas do sistema digestório e do sistema respiratório. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a nutrição do corpo, a relação do sistema digestório, o sistema respiratório e a nutrição do nosso corpo, ok? Então, olha lá. Antes, vamos só ver uma curiosidade saber mais, sobre respirar pela boca pode prejudicar até o coração. Tem pessoas que têm o costume errado de respirar apenas aqui, ó, pela boca. O ar entra e sai pela boca, certo? Mas olha lá, respirar pela boca pode prejudicar até o coração. Problemas de aprendizagem, cansaço, distúrbios de sono, alterações faciais e dentárias, alterações respiratórias e até doenças cardiovasculares. Tudo isso pode ocorrer na vida de quem respira pela boca. O nariz é anatomicamente preparado para receber o ar. Ele conta com mecanismos de defesa, como o muco e os pelos, que impedem elementos prejudiciais, como poeira e poluição, de chegar aos pulmões. A boca não faz isso. Para se criar uma passagem de ar pela boca, os lábios tornam-se entreabertos. A mandíbula é mantida numa posição inferior e a língua é deslocada para baixo e para frente, o que acarreta vários problemas no organismo. Explica o otorrinolaringologista do Hospital SEMA, Marcelo Melo. Entre as principais causas do aparecimento da respiração oral estão rinite, sinusite, aumento das conchas nasais, desvio de septo e amígdalas ou adenoides aumentadas. Portanto, se pais, professores ou dentistas perceberem essa alteração ou identificarem sintomas como dormir de boca aberta, roncos, coceira nasal, sono agitado e obstrução nasal, devem recomendar um otorrinolaringologista para um exame cuidadoso. Então veja, observe aí, você acha que você dorme utilizando a respiração pela boca? A sua respiração, ela é pelo nariz, de forma tranquila, mais saudável, ou você precisa usar frequentemente a boca para auxiliar na sua respiração? Então agora você já aprendeu aí que se você utiliza a sua boca para auxiliar na sua respiração, alguma coisa pode estar errada, certo? Então olha lá, vamos falar agora sobre sistema digestório e respiratório e nutrição do corpo. Os nutrientes obtidos dos alimentos por meio da digestão e o gás oxigênio que entra no corpo por meio da respiração são liberados no sangue e transportados por meio do sistema cardiovascular até as células que formam o organismo. Nas células, os nutrientes como glicose e o gás carbônico participam de diversos processos que resultam na produção de energia, água e gás dióxido de carbono. O conjunto de processos pelo qual essas substâncias passam para resultar em energia é chamado de respiração celular. Então veja, a gente pensa só em respiração pelo nariz, mas olha lá, a gente viu que as nossas células também, entre aspas, respiram, porque ela utiliza o oxigênio da nossa respiração para a produção de energia para o nosso corpo. Vamos ver aqui algumas outras informações sobre a questão da respiração, a produção de energia e os gastos do nosso corpo.
É por meio da respiração celular que a energia armazenada nos alimentos pode ser aproveitada pelo organismo. Observe o esquema a seguir. O que é necessário? Gás, oxigênio e glicose. Então, nosso corpo precisa desses dois elementos, e então ele produz gás carbônico, ele produz energia e água. Então, perceberam bem aqui no desenho que o nosso corpo usa o gás carbônico, usa a glicose, e aí ele elimina, ele produz, né? Ele usa esses dois e ele produz o gás carbônico, a energia e a água. Então, olha lá. O gás dióxido de carbono ou gás carbônico, como eu estou referindo, é eliminado do corpo por meio do sistema respiratório durante a expiração. Lembra? Inspiração é quando o ar entra e expiração é quando o ar sai. Pois, se ficar acumulado, pode ser tóxico ao organismo. A energia é utilizada para manter o organismo vivo e em funcionamento. A água fica circulando entre as células e é absorvida pelo próprio organismo. Então, vocês sabiam que o nosso sistema respiratório, ele nos ajuda na produção de nutrientes, utilizando o gás oxigênio. Agora, vamos para uma outra pesquisa na seção com a lupa na mão. Você já reparou que as pessoas respiram em ritmos diferentes conforme a atividade que estão realizando? O que acontece com a respiração quando uma pessoa está correndo? Normalmente a pessoa fica com a respiração mais ofegante, mais rápida, certo? Como uma pessoa respira enquanto está sentada ou antes de um teste importante? Ou seja, uma variação, alguma coisa assim. Como que é antes desse processo e depois? O ritmo da respiração é sempre o mesmo durante essas atividades? Pulei uma perguntinha aqui em cima. O que acontece com a respiração quando uma pessoa está correndo, né? Ou seja, quando está realizando alguma atividade. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre o controle do ritmo da respiração e vai fazer as anotações ali. Você vai perceber também que a nossa respiração, o ritmo da nossa respiração, ele é controlado pelo sistema nervoso. Aí ficou uma dica que eu tô dando para vocês. Então, a nossa respiração é controlada pelo sistema nervoso e altera conforme a necessidade de energia do corpo. Ou seja, se eu estou gastando muita energia correndo, o que vai acontecer? A nossa respiração vai ser alterada. E se eu também estou nervosa, muito ansiosa com alguma coisa, a minha respiração também vai ser alterada. Então aí dei algumas dicas, só que você vai pesquisar o restante para fazer as suas anotações. Vamos lá então. Mão na massa. Qual é o caminho que o ar inspirado percorre até chegar aos alvéolos pulmonares? Então, qual que é o caminho que o ar percorre? Ele passa pelo nariz, faringe, laringe, vai para a nossa traqueia, brônquios e bronquíolos. Então, vamos fazer aqui, número 1. O trajeto do ar é aqui, nariz, faringe, laringe, são nomes parecidos, hein? Cuidado para não confundir. A faringe vem primeiro, traqueia, aquela que parece uma arvorezinha, traqueia, opa.
traqueia, brônquios, e bronquíolos. Certo? Número 2. Qual é o caminho do gás que o gás dióxido de carbono percorre do interior do corpo até o meio externo? Lembra que é lá nos pulmões que ele percorre, que ele faz esse trajeto? Então ele sai lá dos alvéolos, aquelas bolinhas que ficam lá na ponta, eles vão para os bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe e nariz. É quase que o caminho contrário de quando estamos inspirando. Então, vamos aqui, o número 2, começa lá nos alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, depois da laringe vai para a faringe, e então sai pelo nariz. Percebam que é aqui nos alvéolos que inicia o processo contrário, ou seja, da expiração. No processo da inspiração, nós não vimos a presença dos alvéolos, ok? Número 3. Assinale com um X o que acontece com o ar ao ser inspirado pelo nariz. O ar, ele é aquecido? Sim, ele é aquecido. O ar é resfriado? Não, não é resfriado. O ar fica mais úmido? Fica mais úmido. E o ar fica mais seco? Não. O ar é filtrado? Sim. Então, nós vamos fazer o X no ar é aquecido, o ar fica mais úmido e o ar é filtrado. São essas funções que a gente encontra no nosso nariz no momento da inspiração do ar, ok? Número 4 agora. Os sistemas digestório e respiratório são responsáveis pela nutrição do corpo. Explique o porquê e cite quais funções cada um desses sistemas realiza. Então agora você vai fazer essa atividade sozinho e vai pensar aí, de acordo com o que nós falamos, você vai utilizar as suas palavras para responder esta questão. Então, quais são as funções que o sistema respiratório e digestório realiza no nosso corpo com relação à nutrição? É por meio deles que as nossas células conseguem os nutrientes para produzir energia. E para o funcionamento básico do nosso corpo, ou seja, para o nosso corpo interno, eu estou falando para o coração bater, para o cérebro funcionar, para o nosso pulmão funcionar, ele precisa de energia. Então, pensando neste funcionamento básico e simples, além de eu precisar de energia para fazer as outras atividades do meu dia a dia, o nosso corpo usa o sistema respiratório e digestório para absorção de nutrientes que chegarem até as nossas células e as nossas células trabalharem na produção de energia, ok? Letra B. Existe outro sistema que auxilia na distribuição de nutrientes e gases no organismo? Se sim, qual é o nome dele?
que auxilia nessa distribuição. Se as células estão pelo nosso sangue e esses nutrientes são distribuídos pelo nosso sangue, nós estamos falando então do sistema cardiovascular. Então, vou apagar aqui o trechinho do número 1 para nós escrevermos aqui essa resposta, que nós estamos falando na letra B. Sim, o sistema cardiovascular. Cardiovascular, ok? É esse aqui. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o sistema respiratório e nos vemos em breve para a próxima aula de ciências. Um beijo carinhoso e cuidem-se. Tchau!